Agradeço pelo convite da Silvia em estar vindo aqui falar um pouco sobre o diagnóstico tardio, o impacto nos papéis da vida social. Então, meu nome é Tatiane Avelar, eu tenho 38 anos, eu moro no Rio de Janeiro, eu sou formada em Direito pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Tenho algumas pós-graduações, também sou formada em artes cênicas. Eu sou casada e tenho um filho de 3 anos e 7 meses que também está no espectro autista. Eu descobri o meu diagnóstico depois do diagnóstico do meu filho. Perfeito, perfeito. Muito bom. Tem um currículo aí vasto. É uma pessoa que está super inserida na sociedade, que tem, por exemplo, tem um emprego, tem papéis sociais, né? Mãe, esposa, toda ativista aí no movimento autista. Eu acho que isso é maravilhoso que você tem feito, né, Tati? Então, eu queria te parabenizar por todo o esforço que você tem feito pela luta, pela causa, por conta do seu filho e por conta agora, mais recentemente, né, do que você vem desenvolvendo aí. E aí, eu queria te perguntar uma coisa para a gente começar. O seu diagnóstico provavelmente foi, né, nível 1 de TEA, né, que é o que a gente mais observa na fase adulta quando tardiamente diagnosticado. Eu queria te perguntar assim, o que fez, né, o que no seu filho despertou? Como foi esse processo de curiosidade para ir atrás do diagnóstico? Quais foram os pontos mais, assim, que você falava, poxa, chama atenção isso? O que te levou a buscar um diagnóstico? Então, para falar disso, eu acho que eu tenho que contar um pouquinho da minha história. Porque, assim, vai lá. Antes do diagnóstico dele, eu tive o diagnóstico após o diagnóstico dele. Mas antes disso, tem uma história para eu chegar ao ponto de ir buscar uma investigação. Tá. Eu sempre, desde criança, eu sempre me achei diferente, assim. Eu tinha algumas particularidades que as pessoas falavam que eram estranhas, assim. A minha mãe fala, né, hoje em dia, né, a gente não tinha muito conversado sobre alguns traços da infância. Mas depois que ela me contou algumas coisas, ficou tudo mais claro. Mas, assim, eu não tenho muitas lembranças da minha infância. Então, ficou difícil eu tirar referências da infância. Então, eu comecei a meio que comparar com a adolescência, assim, que eu tive uma adolescência difícil. Eu tinha muita dificuldade de aceitar não. Eu era aquela adolescente um pouco rebelde do ponto de ser um pouco agressiva, sabe? Tipo, quando as pessoas chamavam minha atenção, eu não sabia conversar, eu batia, ia pra cima, assim, meus irmãos, familiares e tal. E eu era tida aquela adolescente que era muito fechada, que não conversava muito, ficava no quarto trancada, lendo, escrevendo, ouvindo música. E que quando meus irmãos falavam que, tipo assim, eu era um ninho de cobra, tipo, que quando eu ia lá e mexia, eu avançava, que era melhor deixar eu quieta. Falava, que é? Peraí, travou, não entendi. Travou pra mim, repete. Travou. Seu irmão ia lá, te cutucava, e aí? Meus irmãos, assim, eles já sabiam que eu era muito nervosa, né, assim, no sentido... aí eles brincavam, né, em casa, falava assim, Tati é como se fosse um ninho de cobras, assim, tipo, se você for lá, ela te dá um bote. Se você for lá perturbar ela, então deixa ela quietinha lá, trancada no quarto dela, não mexe com ela, não. Então, eu já tinha essa fama da adolescência de ser... de bater boca, de não aceitar, de ser chamada atenção, de ser muito chorona, qualquer coisa eu chorava muito. Eu tinha algumas crises que hoje eu sei que eram crises sensoriais.
Mas eu não entendia porque, às vezes, assim, num dia de muita interação social, eu tinha muita dor de cabeça, muito cansaço, muita vontade de Entendi. dormir. Então eu não entendia, mas assim, eu levava uma vida como uma pessoa típica, porque era o que eu tinha, né? Eu era uma pessoa considerada típica porque eu não sabia do meu transtorno. Uhum. Eu só comecei a entender um pouco do transtorno do espectro autista quando meu filho recebeu o diagnóstico. Então eu fui estudar um pouco sobre o espectro. Tá, hoje ele tá com E quantos anos? 3 anos e 7 meses. Tá, e o diagnóstico dele veio com qual idade? 2 anos e meio. Tá. Então tem um tempo aí já de vivência, né? No mundo atípico, vamos dizer assim. Uhum. Sim. Aí, quando ele recebeu o diagnóstico, que a gente desconfiou cedo, porque ele apresentou bastante sinais logo na primeira. Com 1 ano e pouco, assim, a gente já via que ele era diferente. Ele não olhava Tá. quando a gente chamava. Ele tinha bastante características do tipo estereotipias. Ele faz muito o flapping. Então, assim, a gente Uhum. começou a desconfiar. Anda muito para um lado e para o outro. Tinha muitas crises de se autoagredir, de morder, enfim, a gente foi percebendo que ele era um pouco diferente. Então, quando eu fui buscar o diagnóstico dele, a minha mãe falou para mim por que ele está recebendo um diagnóstico. Eu expliquei para ela como era o espectro, por que ele era autista. Uhum. E aí ela, no primeiro momento, não disse nada. Só falou, eu percebi que ele era diferente, mas eu não sabia o que era autismo. Aí a minha mãe foi estudar também um pouco por conta dela, assim. Entendi. Aí ela mora em Minas, ela estava aqui, inclusive ela acabou de entrar, minha mãe. Ah, que É a legal, bem-vinda. Margarida. Bem-vinda, dona Margarida, seja bem-vinda. Parabéns pela filha e pelo neto, viu? Pessoas maravilhosas. Obrigada. Aí a mamãe, ela, depois de estudar um pouco, ela pesquisou, assim, né, na internet, assim, autismo feminino e tal. E ela Uhum. começou a me dizer muito assim, você é muito parecida com ele. E eu comecei a achar que eram questões físicas, né, que cabelo, olho e tudo, enfim. Mas eu não dava muito, assim, importância, porque eu achava que era questões físicas. Aí, Tá. depois de um tempo que ela falou assim, a gente precisa conversar. Aí eu falei, tá bom. Ela me ligou e falou, filha, eu acho que você é autista. Aí eu falei assim, mãe, por quê? Ela falou assim, você é autista. Aí eu falei, não, mãe, eu não sou autista. Ela falou assim, é sim. Aí eu Uhum. falei, não. Aí ela falou, olha, eu vou conversar com você sobre a sua infância, porque como eu não lembro muitas coisas. Aí ela contou desde quando eu nasci. Ela Uhum. contou que quando eu nasci, eu era um bebê muito chorona, que eu não aceitava ir no colo de ninguém, era só com ela, que eu andei só com 2 anos, que eu andava na ponta do pé quando eu comecei a andar. Quando eu comecei a falar, eu falava de uma forma muito estereotipada, na terceira pessoa. Tá. Eu sempre me dirigia a tudo e falava o meu nome. Eu chamava todo mundo de pai. Podia Uhum. ser mulher, podia ser homem, era pai, pai. Todo mundo era pai. Eu acho Tá. que E você não lembra disso, Tati? não lembro de nada disso. Tá. Ela disse que com 3 anos e meio, eu comecei a ter amigos imaginários. Eu disse que eu falava com os amigos imaginários, assim, tipo, eu falava que tinha alguém, aí ela perguntava quem, aí eu falava, é minha amiga, é meu amigo. Uhum. Comecei a
não querer interagir, assim, comecei não, eu nunca era de interagir com as crianças, tipo, a minha mãe me forçava a brincar, ela até às vezes me Tá. dava uns tapas, assim, falava, vai brincar, você só quer ficar no meio de adulto. Eu gostava de ficar no meio das pessoas mais velhas, assim, ouvindo a conversa, assim, mas eu não gostava de estar no meio das crianças brincando. Tá. E quando eu fui pra creche com 4 anos, a minha mãe conta que eu me escondia debaixo da mesa, que eu escondia atrás da porta, que eu apanhava muito das crianças porque eu não brincava. E eu era uma criança muito quieta na creche. Em casa eu era super arteira, né? Mas na creche eu era aquela criança que não brincava. E a mamãe Tá. conta também que eu não brincava com brinquedos, assim, tipo boneca, que criança gosta e tal. Eu odiava boneca. Eu não gosto até hoje de boneca. Então, ela fala que eu jogava as bonecas fora, que eu arrancava a cabeça, que eu cortava o cabelo todo e que não brincava, assim, não sabia brincar. E aí eu perguntava, mãe, mas eu brincava de quê? Ela falou, nada, você ficava o dia todo atrás de mim chorando. Você chorava o tempo todo sem motivo algum. Nada te fazia se acalmar, enfim. Você tinha momentos que você chorava menos, daqui a pouco chorava muito. Então, Uhum. E e eu naquela tinha muito. época, né, Tati, não tinha todo esse recurso tecnológico que hoje nós temos das telas, né? Com relação a um celular, a um tablet, né? Então, assim, imagina alguns anos atrás, vou ser bem generosa com relação à sua idade, a nossa idade, né? É, Para não entregar aqui, mas assim, alguns anos atrás isso não era uma realidade, né? Assim, não, é bem recente, né? Essa acessibilidade digital que temos vivido, enfim, é algo muito recente, de uma década para cá, né? Mas aproximadamente. Então, eu acho que é muito interessante esses aspectos que você está citando, está mencionando, porque além de um diagnóstico tardio, né? Um autismo feminino, né? Autismo em mulheres, que também é algo que nós temos poucos estudos, né? Assim, ainda estudos bem incipientes, né? Com relação a tudo isso. Então, a gente sabe que é realmente mais desafiador diagnosticar, né? E eu achei muito interessante a sua história quando você diz que a sua mãe foi ler por conta do neto, e aí acaba falando, olha, você né, assim, com uma coisa muito certeira, assim, muito de aquela coisa da intuição da mãe que foi não muito isso. falha, né? Ela falou com certeza, assim. Eu falei, eu negava, ela falava, não, eu tenho. Ela falou, eu tenho certeza. Aí eu falava, mãe, eu não sou. Ela falava, eu tenho certeza, pode ir no médico, pode investigar que você é autista. Então, assim, e é absurdo, assim, as coisas, assim, que depois eu fui me lembrando de umas coisas, assim, tipo, a minha seletividade alimentar, ela é muito Eu ia severa. te Eu perguntar cheguei a isso. ficar doente várias vezes na minha infância porque eu não comia nada. Eu tinha muita sensibilidade a cheiro, assim, eu não suportava cheiro de muitas coisas, então eu vivia vomitando. Então, eu era uma criança que, pra época, eu era aquela criança que dava muito trabalho, aquela criança que chorava o tempo todo, que vomitava o tempo todo, que fazia muitas birras, né? Que as pessoas chamavam de birras. Uhum. E que não brincava, nada chamava atenção, Sim. botava um brinquedo, botava na roda de criança, nada, não brincava. Então era assim, ninguém queria ficar comigo, só minha mãe, tadinha. Ninguém, tipo, era uma criança difícil, né, para as pessoas consideravam Uhum. uma criança difícil. Sim. Mas E você não se assim, interessava, né? Assim, além das dificuldades de interação social, né? Assim, do déficit de habilidades sociais que a gente fala, né? Assim, tinha uma coisa também de, por não ter todo esse refinamento, também não tinha um interesse, algo que favorecesse essa interação, né? Porque algumas pessoas têm alguns interesses específicos, né? Alguns hiperfocos, que na verdade possibilitam e ajudam na interação social, né? No laço social, né? A gente fala. E aí, quando a é, pessoa realmente não tem, isso fica mais desafiador, né? Assim, é uma barreira a mais para a gente transpor, né? sim, o que aconteceu. Eu fui assim, é, com pouco interesse por brincadeiras e tudo mais, até uns 5, 6 anos. A minha mãe conta que quando eu fiz uns 5, 6 anos, eu Ah, comecei
a me entrosar mais com as crianças, até porque eu tenho 2 irmãos. Então, assim, eu comecei a aprender a brincar de carrinho, na verdade, por causa dos meus irmãos. Então, assim, a brincadeira que me interessava eram os carrinhos. Eu não gostava de brincadeiras de meninas, tipo casinha, Entendi. panelinha, ou era alguma coisa de escola, tipo, eu gostava de desenhar, gostava de quadro, ou então os carrinhos. Mas Entendi. isso Foi depois de uma ampliando. certa idade, não assim, antes dos 5 anos, não. Antes dos 5 Não anos foi eu na não primeira brincava com nada. infância, né? Não foi na Isso, primeira infância, foi um não. pouquinho depois. Entendi. E você, na sua família, assim, você fala que você tem 2 irmãos, né? Sua família são pessoas mais retraídas, mais tímidas, ou são pessoas mais expansivas, que conversam? Não, eu tenho uma família grande, né? Então tem vários perfis, assim. Tá. Eu tenho um outro irmão que também tá no espectro, né? Meu irmão, Ah, ele tem 35 anos, 36, né? Ele tem tá. 36 anos, ele tá no espectro. Ele recebeu o diagnóstico com 5 anos. Diagnóstico assim, né? Ele teve 2 tumores na cabeça quando ele tinha 5 anos, eu acho. E aí, quando a minha mãe levou ele no neuro, ele começou a fazer muitos exames, né? Por causa do tumor que deu de um lado e do outro. E Uhum. então, o neurologista começou a observar ele e falou para minha mãe que ele tinha atraso no desenvolvimento, Tá. né? Que eles, na época, falavam atraso no desenvolvimento global. Somente, não tinha o nome autismo. Há 35 Uhum. anos, 36 anos atrás não tinha. Sim. Aí, ele realmente, assim, teve um pouco de dificuldade na escola. Ele também é um pouco retraído. Ele assim, tem dificuldade de fazer amizades e tal, mas ele também é um autista de suporte 1. Ele é casado, ele Tá. tem uma filha, mas ele não é ativista e ele não gosta muito de falar do espectro. Ele só tipo, sabe que tá no espectro, mas ele, tipo, ele fala, não me atrapalha em nada, não preciso me envolver nisso, não preciso falar. Uhum. Mas é uma particularidade dele. Claro. E tá tudo bem, a gente respeita, né? As Sim, pessoas podem viver com seus diagnósticos e circular pela vida do jeito que escolherem, né? Para isso que a gente tem livre-arbítrio, tá tudo certo, né? certo. Muito bom. Ó, a gente tem um comentário aqui. Gente, vocês estão gostando do papo? Se vocês estiverem, aperta o coração e encaminha para alguém que vocês acreditem que possa se beneficiar do que a gente está falando aqui. O Miguelito, eu também não aceitava ir no colo de ninguém, só da minha mãe. Também gostava de estar no meio das pessoas mais velhas, ao invés de crianças, e apanhava muito dos pares. Muito interessante seu relato. É isso mesmo, eu gostei bastante. Para quem não entrou no comecinho da live, eu estava dizendo que eu escutei o relato da Tati em uma live que ela fez, revelando, na verdade, para os seguidores dela o diagnóstico. Aí eu estava no carro, no caminho do consultório para casa, e eu fiquei assim, impressionada. Na verdade, aí eu cheguei em casa, não consegui desligar, eu vim assistindo a live, assim, foi muito sincero, muito transparente, e eu gostei demais da maneira que ela foi contando, foi relatando. Por isso que eu quis trazer isso aqui, porque quase toda semana vem pessoas, famílias de mães dizendo que acreditam que possam estar no espectro e não só naquele fenótipo ampliado, né, que a gente fala. Pessoas que se relacionam, né, neurotípicos que estão em relacionamentos com pessoas que estão no espectro. Então, eu acho sempre muito interessante trazer fala de pessoas que vivenciam isso no dia a dia, né, porque eu falo de uma vivência como profissional e como pessoa que acompanha diariamente pessoas que estão no espectro, mas é o meu viés, né? Eu tenho um viés enquanto profissional. Ninguém melhor do que vocês para estarem aqui falando, relatando. Então, eu acho muito bacana tudo isso. Tem gente aqui falando que foi diagnosticada com 39, que tem, os filhos estão no espectro também. Então, eu acho que é isso, assim, tem muitas pessoas, né, que talvez, né, alguns anos atrás também não tivessem a coragem que hoje, né, e o conhecimento de hoje, de ir atrás, de buscar informação. E eu acho que é para isso que a gente está aqui mesmo, né, para dizer, olha, é possível, né? Outro dia chegou uma pessoa do meu consultório
que foi diagnosticada com 53 anos, né? Isso é Assim, muito bom. que é uma pessoa que tem emprego, tem um cargo público, é concursado, assim. E aí, depois de começar a ler também, se interessar, começou a achar que poderia estar. Então, acho que é isso, assim, é para isso que estamos aqui, né? Pode parecer meio clichê, mas é para isso, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aqui no comentário ou na interrogação. Mas, ô, Tati, então, voltando para esse processo de diagnóstico, eu imagino que ter que revisitar a sua infância de algo que era algo que você não tinha tantas lembranças, né? E a sua adolescência foi algo que no primeiro momento pode não ter sido tão agradável, assim, né? Que pode ter gerado uma Não, série de desconforto, eu acredito, não? exatamente, gerou bastante desconforto porque eu tenho alguns traumas, né? Bastante traumas, assim, questões de bullying. Na escola eu era muito sacaneada, assim, no sentido, no banheiro, as meninas, tipo, teve uma vez, assim, uma não, várias vezes, que eu tava no banheiro e as meninas encheram um balde de água e jogaram água no box que eu tava. Eu era muito sacaneada. Na minha escola, eu estudava numa escola que tinha uma plantinha, eu não sei como chama aí, mas meu filho tá bem animado, né? Fazendo flash, correndo. Tinha umas florzinhas que chamavam Maria. Lá na minha terra, né, em Minas, chama Maria Mijona. E elas mancham a roupa. As crianças, elas espremiam aquelas plantinhas assim no meu uniforme só para manchar. Quando eu tinha 7, 8 anos, assim, a minha mãe sempre me dava um dinheiro para comprar merenda na escola, porque eu estava em colégio público e eu tinha muito problema com a merenda da escola, eu não comia. Então, para eu não ficar com fome, né, porque eu sempre tive sensibilidade alimentar, ela me dava um dinheiro para comprar alguma coisa que eu conseguia comer. Tá. Só que os meninos tinha uma turma de garotas que sempre pegavam o dinheiro, né? Pegava o dinheiro e eu ficava sem lanche. Eu não tinha coragem de falar para minha mãe que eu Pegava não de tinha. você, é isso? Isso, pegava. E a minha mãe um dia viu e Uhum. aí chamou a atenção deles e falou que não podia fazer aquilo e tal. E, enfim, eu passei por muitas coisas que eu era tido como boba na escola, né? Eu era aquela aluna que sentava lá na primeira carteira e tentava ficar me concentrando, que eu tinha dificuldade por causa do TDAH, que eu também tenho TDAH, na concentração. Então, eu procurava... E eu sempre gostei de estudar. Meu hiperfoco, assim, eu acho que um dos meus primeiros hiperfocos foi o estudo. Eu lembro que quando eu era pequena, eu não era de brincar, mas o que me interessava eram os lápis, os cadernos. Então, eu passava muito tempo escrevendo. Então, eu alfabetizei até, de certa forma, cedo para a época, na idade, sei lá, de 6 para 7 anos. Por causa dessa hiperfoco mesmo. Eu gostava muito de escrever, de desenhar. E isso era o que me acalmava, assim. Eu passava horas sentada, escrevendo, desenhando. E assim, os momentos que eu não estava chorando. Aí minha mãe, quando eu queria me deixar queria um pouco de espaço para ela fazer as coisas dela, ela pegava e me dava uns lápis, umas folhas para eu ficar desenhando. Aí, enfim, aí eu deslanchava, ficava horas lá desenhando. É mesmo? E era uma maneira de você, então, de uma certa forma, se autorregular, né? Assim, de você conseguir ali ficar focada, apesar de não ter esse outro repertório, né? De conseguir sair, de conseguir propor. Nessa fase, você estava com qual idade? Conta pra gente. Nessa fase estava com entre 7, 8 anos, 9. Essa Entendi. idade eu gostava bastante de lápis, livros, assim, eu tinha muito interesse por livros também. Eu tenho hiperfoco até hoje em livros. E é um dos hiperfocos do João também, ele é apaixonado por livros.
Aham. E eu gostava muito, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu fui numa biblioteca foi como se eu estivesse entrando no País das Maravilhas, assim, tipo, que tinha tanto livro e tanta Aham. coisa para eu ver que eu passei horas namorando os livros. Eu pegava um por um e Sim. ficava olhando cada detalhe. Aí as pessoas me chamavam, a professora falava, vamos, vamos, e eu lá olhando o livro bem de pertinho, assim, olhando cada detalhe. Ai, mas olha, eu super me identifico, porque, gente, é tão gostoso, não acha? Um livro. Gente, aquele cheirinho. Eu tô me acostumando ainda com o Kindle, mas assim, eu gosto de livro físico. Eu gosto Eu do também. cheiro, de folhear. Nossa, eu sou muito sinestésica, assim, eu sou muito, sabe, de sentir né, a textura ali da folha, do papel, o cheirinho. Nossa, eu adoro. Pra mim, assim, não tem igual. E eu, na minha infância, também adorava ficar em livraria, folheando livros, assim, Ah, é enfim, muito bom. muito bom. Até eu lembro de uma época da minha adolescência, da minha infância, da minha adolescência, que teve livraria. Eles eram comerciantes. Eu adorava ficar folheando, assim, tipo, férias, pra mim era, nossa, tipo, era muito gostoso, muito gostoso. Mas o que eu queria falar com você, e eu acho que você está trazendo uma coisa muito legal, é assim, que eu sempre falo, né? Os pais têm uma função fundamental, essencial, né, nesse processo todo aí de ter ou não ter um diagnóstico, né? Eu sempre falo isso. As pessoas, independente de ter ou não ter um diagnóstico, você precisa estimular aquela criança. Você precisa estimular, se tem algo que a pessoa goste, o menino ou a menina, incentive, vai lá. E eu acho que a sua mãe fez isso com muita maestria, né? Com uma sabedoria, assim, muito instintiva até, né? Porque ela não tinha o estudo e não tinha orientação. E ela ia conseguindo, né? Tipo, te orientar nesse aspecto e te estimular. Sim, eu costumo falar que a minha mãe foi uma terapeuta perfeita, porque, assim, ela tentava de todas as formas, assim, trazer alguma coisa para mim que eu me interessasse. Por Sim. exemplo, ela forçou muitas coisas. Hoje, eu consigo ter uma interação social boa com as pessoas, eu consigo manter uma conversa, principalmente o hiperfoco, porque a minha mãe me ajudou muito. Quando eu era criança, tem uns relatos assim, bem interessantes. Eu não Uhum. sabia comprar o pão. Às vezes ela pedia para eu ir na padaria, isso com 9, 10 anos de idade. Ela falava, Sim. filha, vai comprar o pão. Vai na padaria. Eu falava não, porque eu ficava, né? Porque eu não sabia chegar no atendente e falar assim, eu quero 4 pães, eu quero 5 pães, uma manteiga, isso, isso. Eu não sabia falar. Não é que eu não sabia falar, não sabia comunicar, né? Eu falava, mas eu não sabia fazer essa troca da comunicação. Uhum. Aí ela escreveu um bilhete que é o que era para eu levar, me dava o dinheiro e falava, vai. Aí ela ficava no portão de casa, a padaria era bem próxima, e ela falava, Uhum. eu vou ficar aqui do portão te olhando, você pode ir, que era na mesma calçada, eu tô aqui, mas vai. Aí eu ia, levava o bilhete, chegava lá no atendente, no tio, como é que chamava? Eu acho que eu lembro dele até hoje. Mãe, é tio Luiz? É tio Luiz. Aí chegava lá, dava o bilhete pro tio Luiz. Eu Ah. lembro do bigode dele, ele tinha um bigode enorme, assim. Eu não me esqueço do bigode. Aí eu Ai, que entregava o demais. bilhete e ele me dava o pão. Mas, assim, era uma forma de eu estar começando a aprender a falar, a interagir com as pessoas dentro da minha limitação. Porque eu não Claro. conseguia mesmo, tipo, eu travava quando era para falar o que era Uhum. para comprar. Né? Tio Vicente, falei errado. A minha Tio mãe tá me Vicente. corrigindo, é o tio Ela tá, Vicente. tá É aqui te verdade, mãe, tio corrigindo Vicente. e tá agradecendo, dizendo que ama você. Ah, mãe, obrigada, eu também te amo. Então, a minha mãe me ajudava em muitas coisas. Quando eu fiquei adolescente, eu era muito agitada, né? Ah, Acredito pelo TDAH. E a minha mãe começou a incentivar para os esportes, né? Aí me colocou na ótimo. colocou para fazer capoeira, colocou para fazer vôlei, colocou Uhum. para fazer balé. O balé eu fui convidada a me retirar, né?
Aham. Tem essa história do balé, que eu fui para a escolinha de balé, mas aí ainda era pequena, eu devia ter uns 6 anos. E eu era muito agitada, muito. Sei. E eu não deixava ninguém fazer aula. E, e aí a professora falou, mãe, ela ainda não tá madura pro balé, ela ainda tem... Meu filho não para de dar risada. Ô, João. A mamãe vai trocar o desenho pra você. Top. Que Tá se lindo. divertindo aqui. Ai, gente, quem não segue a Tati, ó, vai lá, segue a Tati, porque assim, os videozinhos que ela posta do João é a coisa mais fofa, é muito bonitinho, assim, tipo, ela posta o dia a dia, é super legal. Então, quem não segue, vai lá e começa a segui-la. Você tá muito animado, João. Ele tá. Então, eu até me perdi o que eu tava falando, eu já não lembro. Tava falando do balé, né? Você era do balé, que eu tava falando. Ah, do balé. Então, Você não tava o balé madura, a o professora balé falou não que você deu não tava certo. madura. Isso. Não deu certo porque eu era muito agitada e eu não conseguia fazer a aula, né? Precisava de concentração. Gente, que crise de riso que deu nele. Deu uma crise de risos. Ai, que fofo. Eu não conseguia me concentrar, mas aí eu fui fazer outros esportes. Eu fui fazer vôlei, eu fui fazer capoeira. O que mais deu certo foi a capoeira, porque tinha música. O vôlei também não deu muito certo, não, porque eu era muito ruim, assim, tipo, eu não sabia o tempo da bola, não conseguia. Agora a capoeira deu um pouco certo, porque como eu era brigona, e eu batia em todo mundo, acabou que eu comecei a aprender a lidar com isso, que o professor, ele pregava muita disciplina, que eu tinha que usar a arte marcial para poder se defender, não podia agredir. Então isso ajudou muito a eu entender que eu não podia sair batendo nas crianças, né? Ótimo, ótimo. Foi Isso é muito muito. bom. Isso que você tá falando é muito legal, né? Olha o João, que delícia de risada. Cara, Isso que você tá dizendo é muito legal, porque assim, é comum acontecer, né? As pessoas começarem, as crianças ou adolescentes fazerem alguma arte marcial e quererem sair reproduzindo em outros contextos, né? O que eles aprendem na aula, né? E a gente precisa o tempo inteiro ficar falando, olha, não é assim, olha, não pode. E é um baita de um aprendizado mesmo, né? De você saber em que momentos que você pode utilizar daquilo e que momentos não pode, né? E eu acho que você estava falando do TDAH. Para quem não sabe, pessoal que está aqui, a pessoa que está no espectro tem algumas comorbidades. O TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem vários aí subtipos, mas isso é um assunto para uma outra live. É a comorbidade mais comum existente associada ao transtorno do espectro autista. Então, assim, é muito, muito, muito comum, né, encontrarmos pessoas que estão no espectro e têm o TDAH, ou do tipo hiperativo ou do tipo desatento. No seu caso, Tati, você descobriu o TDAH antes ou junto com o diagnóstico do TEA? Junto. Junto, tá. Junto. Entendi. A gente tem uma Eu passei por Pode uma falar. avaliação, neuropsicológica. Eu primeiro, é bom falar isso porque assim, algumas pessoas ficam em dúvida a quem procurar, né, qual profissional. Eu fui numa neurologista e foi difícil até encontrar alguém que topasse a investigar, porque eu fui em 2 psiquiatras que foram até muito ruins comigo. Teve um que falou pra mim que era coisa da minha cabeça e que deu até um exemplo. Falou assim, olha... Sim. Ele falou assim, você pode até ter tido
algumas características do autismo na sua infância. Mas agora você tá bem, você se curou, dá graças a Deus por isso. E, e o seu filho também vai ficar bem. Então, assim, pensa que você tava com uma gripe e que você foi curada, e que seu filho agora tá com, tipo, uma pneumonia, que ele também vai ser curado. Eu fiquei Chocada. muito mal. Eu falei, não acredito que eu Chocada. tô ouvindo isso. Nossa, em 2021, né? A gente escutar isso. Eu ouvi Nossa, isso de um psiquiatra. chocada, chocada. Assim, é triste. Eu acho que é por isso, e isso me faz ter mais certeza da importância de estar aqui e fazendo isso, né? Levando informação de qualidade para as pessoas, para as famílias, porque assim, diagnóstico, gente, seja ele tardio ou não, é direito, né? Assim, não tem essa, né? O autismo é um espectro de comportamentos, né? Uma gama enorme de comportamentos. Nenhum autista é igual ao outro. Então, assim, Exatamente. como que você vai dizer que a criança vai ficar bem, né? Tipo, que ele é um curandeiro, o que é isso? Tipo, a criança vai ficar bem, você não pode. Uma que você não pode prometer nada, né? Tem algumas Sim, famílias que procuram e falam, ai, a gente quer tal coisa. Eu gostaria que meu filho fizesse o treino do cadastro, eu gostaria que ele fizesse tal coisa. Quando você contrata um serviço, você não está contratando realmente aquilo, porque é diferente de quando você compra uma geladeira na loja, por exemplo. Eu não posso garantir que o seu filho vai conseguir dar o laço do cadastro, que o seu filho vai conseguir pegar um Uber sozinho, né? Tipo assim, não há garantias. A gente trabalha para que a pessoa consiga, assim, chegar e realizar com o máximo de independência possível. Mas prometer isso e dizer que vai ficar tudo bem, né? Tipo, gente, eu escuto isso e realmente eu fico perplexa, assim, chocada, de uma forma muito negativa, na verdade, não é nada positivo, mas enfim, é para isso, né? infelizmente ainda existem profissionais despreparados, né? Que não Muito. estão preparados para analisar uma pessoa com autismo na fase adulta, né? Que está buscando um diagnóstico. Então, a minha sorte foi que eu não desisti, e aí eu conheci uma menina chamada Laine, que é a menina dos laços, que é uma autista que tem 18 anos, assistindo os vídeos dela. Eu me identifiquei com muitas coisas que ela falava, e então eu resolvi entrar em contato, e ela me ajudou indicando a neurologista dela. Aí a neurologista dela topou me investigar. E quando a gente teve a nossa primeira conversa, ela falou, Tati, você pode estar no espectro, mas você já conseguiu mascarar muita coisa, né, ao longo da sua vida. Você já é uma pessoa madura, tem 38 anos. Então, assim, a gente precisa de uma avaliação neuropsicológica. Então, eu fiz uma avaliação com uma neurologista, até mesmo na clínica que o meu filho é acompanhado, que é uma clínica multidisciplinar. Uma neuropsicóloga, né? Não neurologista, né? Uma neuropsicóloga. Tá. A neurologista fez o pedido para eu fazer a avaliação neuropsicológica. Tá. E aí, então, eu fiz lá na Sublime Care, que é a clínica que o meu filho faz acompanhamento. E então, demorou, eu fiz várias sessões, vários testes, eu fiz a DIR, eu fiz a dos dois, né, que são escalas de ouro, que são as escalas importantes para estar fazendo a investigação do TEA na fase adulta. E com isso eu consegui chegar ao diagnóstico, então eu descobri também o TDAH no meio do caminho, descobri algumas outras coisas, né, como a depressão e o transtorno de ansiedade. E também tem uma outra coisa que eu tenho, que eu ainda não sei o nome, que eu esqueci, mas eu tenho um delay na audição. Eu escuto com atraso. Tá, entendi. Então, eu esqueci o nome agora. Não tem problema. Ô, Tati, a gente tem uma... Eu tô preocupada que a gente precisa ir caminhando para o fim, porque essa tem um horário, né? E eu queria... Então, se você tiver alguma dúvida, quem tá aqui com a gente pode escrever. Mas a Adriana, psicopedagoga,
Tati, irei sair porque estou com sono, mas eu tenho uma pergunta. Você teve ou não ecolalia? E teve uma outra pessoa que perguntou lá em cima também, com relação à ecolalia, se você teve alguma coisa assim. Ecolalia eu tenho até hoje. Eu falo, eu tenho ecolalia na escrita e eu tenho ecolalia para falar. Às vezes eu falo a mesma coisa várias vezes e às vezes eu vou escrever alguma coisa e eu tenho que ficar me policiando que eu escrevo numa frase a mesma palavra várias vezes. Nossa, Ecolalia, mas aqui você mascarou super, super bem, assim, porque não dá pra, sim, não dá eu pra, eu não é tenho que falar perceptível. com bastante calma. Se eu tentar falar rápido, eu acabo me enrolando. Tá, Então, eu falo devagar, com calma, para eu conseguir ir raciocinando e trazendo as palavras certas que eu quero falar. Se eu tentar falar um pouco mais rápido, num ritmo mais acelerado, eu acabo atropelando. tá, entendi. Que legal. Ela agradeceu, a Adriana, viu? Acabou de agradecer aqui você. Obrigada. O Miguelito, Laine Bragantini, acho que é ela, tem 19 anos hoje. Eu não conheço esse perfil, gente. Depois alguém me manda, por favor. Ela é fantástica. A moça que você falou também me ajudou muito. Acredito ser ela, se não coincidência do nome. Que coisa, Sim, né? é ela mesma. A potência da rede social, né? Tipo, olha como você buscar os vídeos de uma pessoa que está ali produzindo conteúdo, ela te ofertar uma profissional super competente, né? Que conseguiu aí topar esse desafio de te avaliar, de fazer diagnóstico. E, assim, eu sempre falo, diagnóstico é direito de qualquer pessoa, seja ele um diagnóstico para autismo, seja para qualquer outra patologia, né? Assim, as pessoas precisam e podem e devem ter o seu diagnóstico, mas infelizmente, quando a gente fala de vida adulta, a gente precisa se esforçar um pouquinho mais para conseguir profissionais habilitados, competentes, que tenham uma prática séria, né? Que não seja charlatanismo, que você vai pagar por uma consulta e achar que é e que não é. Mas eu também recebo, assim, pessoas às vezes dizendo que só de olhar assim, mas não parece, você tem isso, você tem aquilo, você tem mestrado, você tem não sei o quê. E né, não é disso que a gente está falando, né? Eu acho que é de uma outra ordem mesmo essa investigação. Por isso que é importante. Eu acabei de soltar um post antes de entrar na live falando exatamente sobre isso. Se você conhece alguém ou se você está achando que você tem alguns sintomas, busque ajuda especializada. Busque ajuda, né? Não fique com isso para você. Mas infelizmente pode ser um percurso aí um pouco árduo. Não é na primeira que você vai conseguir, na segunda, talvez na terceira, né? Eu tenho visto isso. Muitos relatos e tem chegado muito para o consultório também. Eu atendo mais adultos e adolescentes. Enfim, acho que é isso. Tati, hoje, conta um pouco pra gente, assim, pra gente ir finalizando, né? Você consegue ter uma rotina ok, né? Assim, você fica nas terapias do João, você consegue dar conta da casa. Outro dia a gente conversou, você estava fazendo janta, né? Sim. Me O que acontece? conta. Eu tenho uma rotina, assim, né, com o João, Tá. pra casa. Eu sou casada, né? Uhum. Não é fácil, né? Eu tenho disfunção executiva, então eu tenho dificuldades de me organizar, então eu tenho que anotar minhas tarefas, eu tenho que um dia antes planejar o meu dia, para tudo ocorrer dentro do planejamento, né, o mais próximo possível, porque às vezes alguma coisa acontece e acaba mudando, mas e eu também tenho um pouco de dificuldade com a mudança, né? Eu às vezes eu dirijo, então eu às vezes assim tô no meio do caminho, se acontecer um acidente que eu tiver que ir para um outro caminho, eu já fico um pouco mexida, assim, fico um pouco desorganizada. E aí, onde você mora, você usa o GPS ou você faz os seus caminhos mentalmente? Olha, os caminhos que eu faço mentalmente porque eu faço todos os dias. Mas se for um caminho novo, eu não posso ir sozinha, porque eu não sei olhar no GPS. Eu não consigo dirigir e olhar no GPS ao mesmo Tá. tempo.
Ou Eu tenho ouvindo dificuldade. apenas com a instrução verbal também, de vira à direita, não sei o que, a tantos metros, não consegue. Não, eu tenho, eu tenho dificuldade de distinguir Uhum. direita de esquerda, para você ter Ah, uma entendi. Tá. ideia. É. Para tirar a carteira foi isso aqui, né? Porque eu tenho dificuldade. Tipo, não é que eu tenho dificuldade, eu sei, mas eu levo alguns segundos. Eu tenho que estalar um dedo, que é a mão Uhum. que eu escrevo, para eu poder identificar. Então, assim, Perfeito. é muita coisa para eu fazer ao mesmo tempo. Porque normalmente eu tô com o João no carro, às vezes ele chora. Então, se eu estiver olhando no GPS, dirigindo, prestando atenção no trânsito, é, prestando atenção nas necessidades do João e ainda GPS, não tem jeito, eu não consigo. Então, por Entendi. exemplo, quando eu tenho que fazer um caminho novo, o meu esposo sempre vai comigo as primeiras vezes para me Uhum. ensinar o caminho. Que ótimo. E assim, mesmo assim, eu ainda coloco no GPS para eu, pelo menos, ter um pouco de noção, assim, meio que se eu Uhum. esqueci alguma coisa, eu ter uma outra, um reforçador. Não que o GPS seja, assim, a minha principal solução, porque não vai Tá. ser, eu não consigo olhar Claro. no GPS. Uhum. Uhum. Você estava falando de rede de apoio, né? Do seu marido ir junto com você e do quanto que o marcador externo também pode te auxiliar, né? Sim, Nessa tarefa um pouco mais complexa aí. sim. Rede de apoio, você tem alguém aí te ajudando, alguma funcionária? Sua mãe você disse que mora longe, Dona Margarida disse que mora longe, né? Como é que Sim, funciona? a minha mãe mora em Minas e eu não tenho ninguém, assim, a não ser meu marido que me apoia, assim. Meu esposo até trabalha muito, né? Então, as coisas de casa é comigo, né? Assim, ele, por exemplo, o mercado é ele que faz, que eu tenho muita dificuldade de fazer mercado. Eu sempre me perco, eu não acho as coisas, eu fico incomodada com o barulho do mercado, eu fico muito nervosa. Então, o mercado ele sempre faz o mercado. A gente vai no final de Ótimo. semana. No shopping, aí o mercado do shopping, eu espero ele lá fora com o João, ele entra, faz as compras e a gente guarda no carro. Então ele me ajuda muito nesse sentido, me ajuda muito a lembrar das coisas, né? Porque eu esqueço com muita facilidade. Tá. Ele sempre está me falando, olha, Tati, tem isso e isso para fazer, anota, senão você vai esquecer. Ótimo. Tati, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos anotar, senão você vai acabar esquecendo. Isso Ótimo. Mas hoje ele em só te dia ajudou. lembra. Ele só te lembra, ele não faz bilhetinhos, por exemplo, tipo assim, ele não vai soltando post-it, tipo, pra você. Às vezes faz, às vezes tem algumas coisas ele faz, ou às vezes ele pede para eu mesmo anotar. Ele Tá. anota aqui e deixa um bilhetinho para você. Uhum. O que mudou depois do diagnóstico? Ai, adoro, conta. Uhum. Antes eu não tinha essa compreensão dele, no sentido do tipo, ele achava que eu esqueci de propósito, tipo assim, você tá de sacanagem, não. E hoje com o diagnóstico, ele vê que é uma dificuldade, não é uma questão de tipo, Tá. porque eu sou desatenta, porque eu não quero fazer, porque eu não quero me lembrar. Uhum. Então ele me ajuda muito nesse sentido e tem paciência, né? E isso é até uma dica que eu dou para as pessoas que têm um relacionamento com uma pessoa que está dentro do espectro. É Sim. você realmente dar esse apoio, ajudar a lembrar, ajudar nas percepções. Às vezes eu não tenho maldade com algumas coisas, algumas situações, com pessoas. Então ele sempre me alerta, ele fala, olha, preste atenção nesse detalhe, nesse que essa pessoa está com maldade. E eu não vejo a maldade. Então, assim, antes também eu não aceitava, né? Quando ele Uhum. falava. Eu achava que era implicância. Como hoje eu sei que eu estou no espectro, eu falo, não, eu vou observar mais então. Uhum. Uhum. Então, assim, são detalhes importantíssimos que faz diferença na vida de uma pessoa que Na que é convivência. autista, né, na fase adulta, porque a gente continua precisando da rede de apoio. A gente precisa Total.
a gente está no suporte 1, nível 1 é adulto, tem uma vida ativa e tal, mas a gente precisa de muita ajuda, muito apoio. Eu não entendo piadas, metáforas, então se as pessoas conversarem comigo e falar as coisas pela metade e esperar que eu vá entender, eu não vou entender e pode gerar um mal-entendido, né? Então, outro dia mesmo. E também não sei muito reagir a algumas coisas. Por exemplo, outro dia meu marido chegou em casa e estava assim, cansado. E aí teve alguns problemas no trabalho. Aí ele falou, eu queria conversar. Aí ele foi e me contou sobre o dia dele. Falou, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Enfim, eu fiquei ouvindo. Aí quando ele terminou de falar, aí ele ficou um pouquinho em silêncio, me olhando. Aí ele falou assim pra mim, você não vai falar nada? Aí eu falei, eu tenho que falar? Ele queria que eu interagisse com aquilo que ele falou. E eu tinha entendido que ele queria só que eu ouvisse ele falando. Então, assim, eu às vezes não consigo, assim, entender exatamente o que a pessoa quer, sabe? Então, ele me cobrou mesmo, falou, poxa, eu queria que você comentasse, que você interagisse e tal. Aí eu falei, você não tem nenhuma opinião sobre isso? Eu falei, não, eu tenho, mas eu achei que você queria só que eu ouvisse você. Que é muito literal ali, né? Ele queria que você compartilhar algo do cotidiano dele. E para os neurotípicos é muito mais tranquilo e natural que role o feedback da outra parte, né? Assim, que eu vou contar algo e a pessoa vai dizer se concorda, se não concorda, se está do meu lado, se está do lado da pessoa, ou se eu deveria ter agido assim ou assado, né? Mas assim, é isso que você estava dizendo anteriormente. Para se relacionar com pessoas que estão no espectro, e eu recebo muitas pessoas me pedindo dicas, né? Assim, no direct, eu sempre falo, sejam objetivos, né? Diga claramente o que você deseja. Então, assim, é baseado muito numa inferência nossa de que, eu vou compartilhar e vai vir o feedback da outra parte. E nem sempre vem, né? Tipo, não é assim que acontece, né? É falar mesmo, assim, por exemplo, se você namora uma pessoa que é autista, se você quer um abraço, fala, poxa, eu quero um abraço, me dá um abraço. Não é ficar tentando fazer um sinal para a pessoa autista entender, que às vezes ela não vai entender. Essas nuances não rolam, né? Não, a gente não rola. Por exemplo, aquelas festas que as pessoas fazem, do tipo, quando vai dar parabéns para alguém, vai falar, feliz aniversário, não sei o quê, e abraço. Eu não sei fazer essas coisas. Então, assim, eu vou dar parabéns para uma pessoa, eu falo parabéns, felicidade, muitos anos de vida. Então, as pessoas esperam aquela festa, esperam aquela brincadeira. E eu sou meio travada, eu não consigo. Então, as pessoas acham um pouco estranho, né? Mas tudo bem, né? Eu acho que é isso, assim, tem uma coisa também, né, que eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, para as pessoas que me procuram, assim, cada um tem seu jeito, cada um tem a sua essência, né? A gente tem que parar de querer enquadrar as pessoas, né, autistas ou não autistas, em padrões impostos pela nossa sociedade. Eu acho que tá tudo bem ser quem você é, porque a beleza de ser quem você é está exatamente nisso, em ser quem você é e falar do jeito que você fala. Travadinha ou não travadinha, né? Assim, com um pouco mais de dificuldade na interação, né? Em cumprimentar, em chegar em um ambiente desconhecido e falar oi para as pessoas. Eu acho que é exatamente essa riqueza, né? Da gente estar se relacionando. E Miguelito, obrigada. Pode falar. A Obrigada Laine, por mandar que eu aqui. falei, ela acabou de entrar aí, tá dizendo, oi, Tati. Ela! Falamos de você, Laine. Eu acabou de seguir. Ela falando também que tem essas dificuldades das relações sociais, de interação. Olha, falamos de você um pouquinho mais cedo. Esse vídeo vai para o YouTube depois. Se você quiser conferir, foi só elogios você aqui, viu? Várias pessoas, a Tati e uma outra pessoa falando de você também. Gratidão em ter você aqui, em receber. Seja bem-vinda. Ô, Tati, pra gente ir encerrando, né? Que eu tô super preocupada com o seu horário. Não, tranquilo. Eu consigo falar mais um pouco. Pode dar continuidade.
Então, você estava dizendo, dando um exemplo, né? Assim, ilustrando o cotidiano de vocês. Olha, eu vou estar no mercado, é muito desafiador. E é uma das coisas que é mais desafiadora mesmo para as pessoas que eu atendo e que eu vejo que rola, né, uma sobrecarga sensorial gigante, né? Você ir para o mercado, porque tem cheiro, tem barulho, é a música tocando, se não é a música tocando, é o cara anunciando, né, uma promoção, uma televisão de não sei quantas mil polegadas, não sei o quê. Então, assim, é muito desafiador. E quando você fala, né, Tati, assim, dessa parceria que você tem com o seu companheiro, né, eu acho que isso é muito bacana e serve, gente, não para relacionamento entre um neurotípico e uma pessoa que está no espectro. Isso deveria, né, ser premissa, pelo menos para mim parceria para tudo, para a vida, né? Você escolher uma pessoa para compartilhar aí o seu cotidiano, a sua vida. Minimamente vocês precisam potencializar os aspectos fortes, né? Que a pessoa gosta e tolerar um pouquinho mais o que a pessoa não é muito boa em fazer. E eu acho que este é o casamento que dá certo, esse é o match ideal, né? Deveria ser. Porque é isso, tem coisas que a gente tolera mais e tem coisas que a pessoa tolera menos, e vice-versa. Porque relacionamento é uma via de mão dupla, é isso, para tudo. Não só marido e mulher, mas amizade, em trabalho, né? E essa possibilidade de você ter um diagnóstico, apesar de ter sido bem desafiador, né? Receber esse diagnóstico, você conseguir levar isso para o seu relacionamento de uma forma que favoreça, na verdade, né? E que não do tipo, poxa, eu tô no espectro, eu não mereço ter um relacionamento, porque já aconteceu e acontece com muitas pessoas que eu atendo, que descobriram casadas, né? E dizendo, eu não quero mais. Se eu pudesse voltar, eu desistiria, né? Então a gente tem todo um trabalho junto com psicólogos, né? Para conseguir aí conciliar e fazer com que essa pessoa sustente esse relacionamento e tudo isso que ela já vem fazendo, né? Mas que o diagnóstico não é um divisor de águas no sentido de você é incapaz, né? De colocar um carimbo e colocar uma série de estereótipos na vida da pessoa. Não é isso, muito pelo contrário, né? Tem que ser um divisor de águas para isso, para a água fluir e para coisas boas irem acontecendo, como você tem feito aí na sua página de uma forma brilhante, assim, muito bacana. Obrigada. Obrigada. Que bom. A Laine falando que vai assistir. A meu relato da Tati. Realmente, olha, a Tati, o relato dela é maravilhoso. Eu também sou suspeita. Gostando da live. Que bom, gente. Olha, o objetivo era realmente falar um pouquinho de como é possível conciliar um diagnóstico tardio com muitos papéis, como a Tati vai executa com tanta maestria, né? Vai girando os pratinhos, porque rede de apoio a gente precisa e todo mundo precisa, Tati. Sendo ou não no espectro, neurotípicos também precisam de rede de apoio, também tem uma rede de apoio aqui, acho que é para a vida, principalmente nisso tudo que a gente tem vivido, né? Em tempos tão desafiadores. Então, eu acho que é isso. Pode falar. Queria só acrescentar uma coisa, assim, para quem está no espectro ou quem está se descobrindo agora, para entender uma coisa assim, para ficar claro. Quando a gente está no espectro autista, a gente tem sim muitas dificuldades, algumas limitações, mas você não pode deixar essas limitações te definir. Você pode superar dia a dia um pouquinho de cada vez. Tem dias que eu não produzo muito, tem dias que são muito difíceis, tem dias que eu estou em crise, tem dias que eu não consigo mal levantar da cama, mas eu tenho coisas para fazer, eu tenho meu filho, eu tenho que levar ele para terapia. Então, assim, eu me esforço para dar conta. E tem dias que realmente bate aquele desânimo, né? Porque tem a baixa estima, que o autista tem que estar sempre lidando com esses conflitos. E realmente não é fácil, mas não é impossível. A gente pode conseguir, sim, levar uma vida, trabalhar, estudar,
casar, ter filhos, ter uma família, você pode fazer tudo, você consegue fazer tudo. Dentro das suas limitações, você se respeitando, entendendo quem você é, entendendo o que você consegue fazer, entendendo o que você consegue fazer naquele dia, naquele momento. E se não der para fazer hoje, você pode dar continuidade amanhã. Então, assim, é importante as pessoas não desanimarem, porque muitas pessoas autistas me procuram e falam, mas eu não consigo fazer tudo que você faz. Eu falo, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Eu faço do meu jeito, como eu consigo. Eu não posso me cobrar mais do que eu consigo, né? Do que eu posso dar. Total. Então eu tento me organizar. Todo dia é um dia, todo dia é uma luta, todo dia é um desafio. E a gente vai se ajustando e vai buscando um caminho para conseguir fazer o que a gente tem para fazer. Muito lindo. Olha, Tati, eu me emociono com o seu relato, me emocionei de novo te ouvindo aqui, porque eu acho que numa sociedade, em tempos em que nós somos tão cobrados a performar, a fazer, né, a executar o tempo todo, full time, né, assim, em que o ócio não é bem-vindo. Eu acho que ouvir isso de você, eu sempre falo, né, a live aqui não é só para as pessoas que estão no espectro ou que convivem, é para todo mundo, né? Assim, porque, gente, é de tanta sensibilidade isso que você está trazendo aqui para gente, porque o que você está me dizendo tem uma boa comunicação interna, né? Assim, quando você tem um bom diálogo interno, né, nada te esmorece, né? Isso é inteligência emocional, isso é musculatura emocional, e isso a gente desenvolve no dia a dia, né? A gente não vai na loja e compra, né? É com terapia, muita terapia, é com rede de apoio, né? Com amigos, com um companheiro, companheira. Eu acho que é um pouco isso que falta pra gente também, né? Pode parecer um pouco clichê, mas é isso, assim, acolher o que acontece no momento, né? Acolher aquela preguiça, aquela falta de esperança, que a gente acorda às vezes, tem dia que a gente também, principalmente agora no frio, né? Não tá com vontade de ir pra academia, não tá com vontade de treinar, mas assim, vamos lá endorfinar, né? Um dia de cada vez. Se um dia não tá muito legal, beleza, talvez no outro, mas aí o problema é a gente começar a ter todos os dias meio cinzentos. Sim. Né? Aí é um sinalzinho de alerta, mas assim, de resto, eu acho que, Tati, eu fico muito emocionada com o seu relato, assim, muito feliz de ver tudo isso que você tem realizado e a forma como você tem conduzido, porque é de uma transparência imensa e você tem muito, muito a contribuir, assim, é muito lindo de ver. As pessoas estão dizendo aqui, eu vou ler para a gente ir finalizando. Sim. Todo mundo te admirando, falando que você é uma linda, e é mesmo. Eu tenho muito cuidado, sabe, em convidar ou aceitar pessoas para virem aqui falar, porque eu acho que é muita responsabilidade. E minimamente você tem que ter uma admiração por quem vem aqui falar. Eu acho que a premissa para mim é essa, assim. A Laine dizendo, nem precisa se cobrar, você faz o que pode, é incrível, é isso mesmo, Laine. A dona Margarida, muito bem, filha, fiquei emocionada com suas palavras. Olha lá, tá vendo? Tá, você se emociona todo mundo, até sua mamãe. O Miguelito, escutar essa live traz um bálsamo, porque você percebe que suas dificuldades são as mesmas que de outra pessoa. Eu me senti acolhido e esperançoso. Estou me sentindo leve. Que bom, Miguelito. Essa é a intenção de estar aqui. Laine, amei conhecer você, Silvia. Que bom. Eu também quero te seguir, quero conhecer a tua história, porque todo mundo te elogiou muito, viu? É um presente. Eu aprendo sempre quando eu tô aqui com vocês, de terça-feira. É sempre muito, muito, muito bom essa troca, conhecer pessoas, conhecer famílias. E, Tati, se você... vamos para a gente encerrar. Você quer falar mais alguma coisa? Algum diamante? Quer soltar mais alguma coisa? Então, é só mesmo agradecer, te dizer que você realmente deve conhecer o perfil da Laine. A Laine é uma menina maravilhosa, ela tem 19 anos, ela está estudando para medicina. Uau! Ela me ajudou muito.
A mãe dela também, a Viviane, foi uma pessoa maravilhosa. E agradecer por todas as pessoas que estiveram aqui presentes na live. Obrigada pelo carinho, pela contribuição com as perguntas, porque uma pergunta que a pessoa faz pode ajudar uma outra pessoa que não teve oportunidade de perguntar ou que ficou com vergonha. E é isso, essa questão que você falou realmente da inteligência emocional, ela é uma das questões mais importantes que a gente tem que buscar balancear na nossa vida para a gente ter uma vida saudável, porque o mundo já cobra muito, a gente se cobra muito, a sociedade cobra muito, seja você neurotípico ou não, autista ou não. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência de que todos nós temos que ter saúde mental, buscar qualidade de vida, né? Porque a qualidade de vida ela é importante para a gente conseguir desenvolver as nossas funções, ter saúde física também. A saúde mental está muito ligada a isso, a saúde física. Né? Tem várias pessoas que começam a aparecer várias doenças porque a doença começou antes na cabeça, que foi muitos estresses, enfim, desenvolve várias outras coisas. Então, é isso, assim, agradecer imensamente pelo seu convite, pedir desculpas aqui pela aqui a bagunça, o João rindo o tempo todo, pode ter ficado um pouco bagunçado, mas é bom que as pessoas verem assim, real, a verdade, isso. né? É a vida de mãe. Eu tenho um menininho de 3 anos e 7 meses, que é autista também. É lindo. E foi maravilhoso. Eu gostei muito desse bate-papo, foi muito gostoso. E quando quiser, eu tô aqui. Se quiser me chamar de novo, a gente tem outra conversa. E eu adorei mesmo. Vou chamar, pode ficar tranquila. Eu sempre falo para as pessoas, né? Assim, é um bate-papo, a gente está aqui para falar das vivências e contribuir, né? E agregar na vida das pessoas. Eu acho que o relato das pessoas aqui é prova viva de que a gente consegue atingir o nosso objetivo, né? Então, assim, eu fico imensamente grata mesmo, Tati, por você ter aceitado. E você fala dessa coisa da qualidade de vida com muita propriedade, porque é isso, né? A gente faz o que a gente pode. Ah, Mi, olha, eu não tinha visto você aqui, querida. A Mi também eu adoro. Quem não conhece o perfil da Michelle, segue lá ela. Ela é maravilhosa, ela tem postado umas coisas muito bacanas. E eu acho que é isso, né? A gente faz o que pode, a gente precisa acolher as nossas vulnerabilidades e as nossas dificuldades, os nossos desafios, e tá tudo bem, né? Não tem certo nem errado. A gente faz sempre o nosso melhor, sempre procurar, buscando ajuda e fazendo o nosso melhor. Gente, gratidão a todo mundo que esteve aqui conosco nessa pouco mais de 1 hora de live. Miguelito, prazer em ter vocês aqui todos. Glender, muito, muito, muito bem. Meu irmão. Olha só, tá vendo? Seja bem-vindo, Glender. É isso, a gente vamos marcar mais vezes. Quando você quiser também, fica à vontade, me chama e a gente tenta conciliar aí na agenda. É meio corrido, mas a gente encaixa, tá bom? Tá. Boa Obrigada, noite, Cida. gente. Boa noite. Beijo, Tati. Boa noite para todo mundo que esteve aqui, viu? Gratidão. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.